E o Brasil terá a nova Zona Franca de Manaus. Olha só, você conhece a função de uma Zona Franca, como a famosa Zona Franca de Manaus? Nosso canal que trata de turismo achou por bem trazer para você hoje esta informação. Então vem comigo, roda a vinheta que eu já volto. Canal do YouTube Viagens de Ariel. Seja bem-vindo. E foi anunciado oficialmente a criação de um entreposto da Zona Franca de Manaus, em São Borja, na região das Missões, no Rio Grande do Sul. O ato aconteceu nesta segunda-feira, dia 24 de junho, no município missioneiro e reuniu autoridades políticas. O investimento será privado no valor de 50 milhões de reais, feito pela empresa Ponta Negra Logística, que venceu a licitação do governo amazonense. Antes de falar mais sobre a nova Zona Franca de Manaus, entre aspas, vamos explicar um pouco o que é aquela famosa lá de Manaus, que todos sabem o nome, né? Mas talvez muitos não sabem ao certo do que se trata. A Zona Franca de Manaus, ZFM, foi criada pelo Decreto-Lei nº 288, de 1967, como área de livre comércio, beneficiária de incentivos fiscais, com o objetivo de ocupação do território amazonense. Em 2013, os incentivos fiscais da ZFM foram prorrogados para até 2073, ou seja, trata-se de um programa de incentivos fiscais existente há mais de meio século e com previsão para durar outro meio século. Contudo, são raros os estudos sobre a sua efetividade, sobre seus custos e benefícios. A Zona Franca de Manaus é um polo industrial voltado para a atração de fábricas, com o intuito de promover uma maior integração territorial, regional e gerar empregos. Por outro lado, a política de incentivos fiscais gera uma série de críticas, pois a continuidade ininterrupta desse tipo de modelo gera certo esgotamento, principalmente em relação aos custos e gastos do poder público frente aos benefícios obtidos. Além disso, a Zona Franca também precisa articular-se em termos de logística e infraestrutura, principalmente para facilitar o escoamento de sua produção em direção aos portos e outras localidades. O Polo Industrial de Manaus, como a Zona Franca também é chamada, possui um dos mais modernos aparatos tecnológicos, abrigando uma vasta linha produtiva, que vai desde indústrias de ponta à produção de eletrodomésticos, veículos, produtos de informática e outros. Segundo a SUFRAMA, que é a Superintendência da Zona Franca de Manaus, destaca-se a fabricação dos seguintes tipos de produtos: televisores, celulares, motocicletas, aparelhos de som e de vídeo, aparelhos de ar-condicionado, relógios, bicicletas, microcomputadores, aparelhos transmissores, receptores, entre outros. Este será o quinto entreposto da ZFM no Brasil. O local deve funcionar como um grande armazém, recebendo os produtos das empresas instaladas na ZFM. A operação gerará 250 empregos diretos e tem previsão de inauguração em 150 dias. A responsabilidade é da empresa Ponta Negra Logística, como já falamos. Na solenidade de anúncio foi destacada a importância da nova criação como ponto logístico que contribuirá para parcerias comerciais e servirá para atender de forma mais próxima e ágil os países do Mercosul. O município de São Borja faz fronteira com a Argentina, sendo um ponto logístico estratégico para o escoamento de mercadorias aos países da América do Sul. Outros estados que já têm entrepostos da Zona Franca de Manaus são Santa Catarina, Minas Gerais, Pernambuco e Rio de Janeiro. Entre as empresas que poderão se beneficiar com a abertura do entreposto no Rio Grande do Sul estão Samsung, para eletroeletrônicos, né? LG Electronics, também eletroeletrônicos, Moto Honda da Amazônia, as motocicletas, a Sony com eletroeletrônicos, a Philips eletroeletrônicos, a Whirlpool eletrodomésticos e a Bic Amazônia com produtos de consumo. O empresário Sérgio Bingel é o responsável pelo investimento e também participou do ato. Sério que você chegou até aqui no fim do vídeo? Deve ter gostado então, né? Deixa o like, se inscreva, compartilhe com seus amigos que gostam de informação com credibilidade. Nós estamos sempre aqui pesquisando informações interessantes para trazer para você aqui no canal, sempre com credibilidade. Se puder e quiser também, nosso Pix está aí na tela, você pode doar qualquer valor no nosso canal
qualquer valor é bem-vindo. E se você mandar junto com um comentário a sua opinião, sua sugestão, eu falo de você no próximo vídeo. Este é o canal Viagens de Ariel, muito obrigado por ter assistido, um abraço e até uma próxima oportunidade. Valeu, até mais! Canal do YouTube Viagens de Ariel. Seja bem-vindo.